Salve amigos do canal Atualize Educação. Hoje veremos a primeira de duas aulas sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Na verdade veremos tópicos nietzschianos, os principais conceitos desse filósofo alemão cada vez mais importante e presente nos vestibulares do Brasil, FUVEST, VUNESP e principalmente Enem. Vestibulares que cobram um filósofo que muitas vezes deixa de ser compreendido e ensinado didaticamente, claramente, porque foi um filósofo atípico. Nietzsche trabalhou com uma infinidade de conceitos. É difícil localizar uma linha de pensamento nesse filósofo, que ia e voltava dentro de um conjunto imenso de conceitos, de referências. Então entender Nietzsche é passar pela compreensão do cristianismo, do platonismo, da Idade Média. Entender Nietzsche é entender a estética, a moral, a verdade. Nietzsche foi um crítico do seu tempo, foi um filósofo que nasceu, como ele mesmo disse, póstumo. Um filósofo que, embora tenha vivido na segunda metade do século XX, viveu para nos ensinar a viver no século XXI. Bom, comecemos pela ideia de metafísica em Nietzsche. Para Nietzsche, metafísica é a negação da própria vida. No platonismo, que construiu uma tradição imensa no Ocidente, que Nietzsche tentou destruir a marteladas no século XIX, no platonismo há uma divisão clara entre dois mundos, o mundo perfeito, o mundo da razão, o mundo ideal. E, contrapondo-se ao mundo perfeito, ao mundo ideal, da razão, da ideia, ao mundo imperfeito, o nosso mundo. Então devemos negar o nosso mundo como se ele fosse apenas a sombra do mundo perfeito, como se ele fosse apenas a sombra de um mundo verdadeiro, real, que não está aqui, que está no pensamento, que está na ideia. Somente com a nossa com a passagem da nossa vida para a morte, nos libertaríamos do corpo que com seus sentidos nos engana, e entraríamos e voltaríamos ao mundo da razão, ao mundo puro das ideias. Ideias acima, mundo real embaixo, que na verdade para Platão não é real, é falso, é sombra desse mundo ideal. Ora, para Nietzsche isso era um absurdo, isso era a negação do nosso mundo, isso era a negação do corpo, dos prazeres, da criatividade, dos sentidos. Nietzsche também disse que Cristo, ali por volta do século IV depois da sua morte, o cristianismo, avançando em Roma nos anos 300, no século IV depois de Cristo, popularizou Platão. Manteve a ideia, o conflito entre dois mundos, o mundo perfeito, o mundo do paraíso, o mundo do céu e o mundo nosso que seria apenas um castigo temporário por culpa da queda do paraíso, por culpa de um fruto, do fruto proibido. Estamos aqui neste mundo de falsidades, de desejos vãos. Para Santo Agostinho, todo o desejo humano ligado à bebida, à sexualidade, enfim, todo desejo mundano é na verdade o desejo de Deus. Não encontramos Deus e por isso tentamos encontrá-lo na bebida, tentamos encontrá-lo no sexo, tentamos encontrá-lo na busca pelo poder, pelo dinheiro. Ora, vejamos que Agostinho está dizendo, a cidade dos homens é engano. Devemos encontrar o caminho para a cidade de Deus, que é negando a cidade dos homens, que é negando a carne, negando o corpo. Para Nietzsche o cristianismo seria um absurdo. Acreditar, viver para a morte, viver pensando na morte, viver pensando no pós-morte. Sofrer e sofrer, acreditando que a felicidade estaria prometida após a morte, após a sepultura. Nietzsche era um crítico ferrenho da metafísica. Deveríamos ser mais físicos. E o Übermensch, traduzido erroneamente por super-homem, não seria o homem metafísico, não seria o super-homem que viveria para a morte, ou o super-homem que viveria em busca da razão, das ideias, mas o Übermensch seria o além do homem, seria o homem que venceria a metafísica, seria o homem que promoveria a transvaloração dos valores, um homem que entenderia que os valores
cristãos platônicos devem ser medidos, devem ser analisados, pesados e devem ser abandonados quando se perceber, quando além do homem, o Übermensch perceber que esses valores negam a vida, impedem a vida de se dar plenamente. O Übermensch, o além do homem, ou o que está mais popularizado, o super-homem, é aquele que transcende a metafísica, é aquele que é capaz de analisar os valores que segue, colocando-os sob o julgo da vida. A vida vai julgá-los. Vocês, valores, servem para mim, vida ou não? Se a vida julgar que um valor determinado não serve a ela, a vida vai eliminá-lo, vai afastá-lo. Tudo em nome da vida. Esse é o Übermensch. Niilismo. Nietzsche localizou na tradição cristã, na tradição medieval, na tradição que começou a partir do século, como dissemos anteriormente, IV depois de Cristo. Nietzsche localizou dali até o século XIX um grande niilismo, uma grande negação da vida. Afinal de contas, quando vivemos pela morte da vida, não vivemos a vida. Nietzsche era muito claro nisso e veremos posteriormente na segunda videoaula, segunda e última videoaula dessa série, veremos a relação do Nietzsche com os pecados capitais, pecados que para Nietzsche seriam contra a própria vida. Então, niilismo é a negação triste, é a negação mesquinha da própria vida em nome da morte, em nome de um cristianismo que mata a vida. Ideal dionisíaco. Nietzsche, precedendo Freud, ou sendo contemporâneo de Freud, veremos no próximo tópico esse detalhe, Nietzsche dizia: nós somos muito apolíneos. Apolo, seguimos muito esse Deus da harmonia musical, da ordem, da previsibilidade. Ora, nem tudo na vida é previsível, nem tudo na vida é ordenado. Vida não é só ordem, não é razão, não é só razão, não é só previsibilidade. Vida também é a criatividade. Vida é menos razão, é mais paixão, é mais emoção, é mais risco, é mais a incerteza, é mais beleza. Por que o nosso currículo escolar é tão centrado nas matemáticas, é tão centrado nas regras gramaticais e abandona a literatura, abandona a criatividade? Mesmo o ensino de história ou de filosofia fica muito preso a racionalizar, compartimentar períodos filosóficos, períodos históricos. Então essas disciplinas, filosofia e história, que poderiam nos fazer recriar a nossa vida, acabam engessando a nossa vida. Nietzsche então professava menos razão, mais criatividade, mais emoção, mais risco, mais arte, mais estética e menos epistemologia. Mais a recriação do mundo à nossa volta, recriação constante, transvaloração, transposição dos valores, mais isso e menos engessamento, e menos ordem, e menos previsibilidade. A busca pela verdade nem sempre é ideal. A verdade pode muitas vezes ser um valor que nos leve à autodestruição. Veremos isso depois quando analisarmos como Nietzsche, como um profeta, previu o desastre que a razão nos causaria por meio das grandes guerras mundiais. Bom, Nietzsche e Freud. Qual a relação que podemos estabelecer entre Nietzsche e Freud? Freud afirmou que o psiquismo humano é composto por 3 instâncias, 3 lugares: id, ego e superego. Estamos aqui no meio, somos o ego. O ego é a nossa personalidade. O ego somos nós somos o ego. Pensamos, analisamos, temos medo, fazemos escolhas. Ora, Freud percebeu que à frente do ego estão as sanções morais, estão os nãos, estão as regras. Desde as primeiras regras que a família nos dá até as regras do Estado, as leis estatais. Então seguimos regras que são coercitivas, que nos são externas, que não dependem da nossa vontade, como diria Durkheim. Seguimos essas regras. Mas, atrás do nosso ego, para usar essa imagem,
está um demônio, está um instinto, está o id que quer a realização dos próprios desejos. O id é instinto, o id não tolera a razão. Então somos um ser conflituoso, um ser recheado de conflitos segundo Freud, por isso somos doentes. Ele analisava no século XIX que o superego, a repressão, era a única maneira de controlar o instinto. Mas a repressão, controlando o instinto, fazendo a gente construir a civilização por meio de regras, de leis, de condutas coercitivas, enfim, o superego, apesar de construir uma civilização, também destrói e entristece o homem, pois mata o seu instinto. Para Nietzsche, o instinto deve ser trabalhado, o instinto deve ser não libertado plenamente em um mundo, em uma vida egoísta. Não, mas o instinto deve ser valorizado naquilo que ele pode nos dar de bom, como a arte, como a criatividade, como a beleza, como a contemplação da vida. E agora chegamos ao conceito, talvez dos mais populares de Nietzsche, que é a vontade de potência. Vontade de potência para Nietzsche é a energia que move toda a vida. Vontade de viver se confunde em Nietzsche com vontade de ganhar poder. Não um poder egoísta, não um poder do Estado, mas um poder que nos leve a conquistar, que nos leve a conquistar novas maneiras de viver, novas experiências. Então Nietzsche dizia que a vida é potência, a vida é energia, uma energia que busca sempre a criatividade, a paixão, o risco, a reinvenção de si mesmo, nunca em uma perspectiva egoísta. Nietzsche foi muito associado muitas vezes a uma ideia hedonista de eu posso, eu quero e por isso eu vou atrás disso. Não, Nietzsche não é autoajuda, Nietzsche não tem nada a ver com isso, mas Nietzsche afirmava que a vida é essa energia que não deve ser contida totalmente pelo superego, que são os valores nocivos à vida. Devemos então sempre fazer um juízo de consciência, da nossa consciência, e analisarmos a nossa vontade de viver está sendo censurada por demais? Por exemplo, você jovem que vai prestar um vestibular de medicina, de odontologia, de engenharia, de uma engenharia qualquer, você está matando a sua vontade de viver, a sua paixão por alguma outra área da atuação humana por conta de status, por conta de dinheiro, de salário, enfim. É um juízo moral que vale para todos. Valeu, vale, sempre valerá para todo indivíduo humano e em todas as etapas da sua vida. Nietzsche, qual a relação de Nietzsche com Marx e Comte? No século XIX, grandes pensadores pensavam como caminha a história. Para Marx, a história caminhava por uma luta de classes que terminaria com a vitória do proletariado e o fim da exploração daqueles que têm os meios de produção sobre aqueles que não têm os meios de produção. Para Comte, a história caminharia por meio de uma evolução lenta e gradual, científica, racional, industrial. Eles queriam... para Comte era o progresso que terminaria por construir um mundo perfeito, feliz. Ambos acreditavam nas histórias que terminam com um final feliz, mas Nietzsche dizia essa teleologia, essa ideia, essa ambição de perceber um sentido na história e dominá-lo. Essa ideia de ter uma visão completa do passado, presente e futuro é uma ilusão, pois viver é cair em um abismo de incertezas. Ora, Nietzsche sonhava que caíssemos num abismo dançando, recriando, apreciando a contemplação da vida que é curta, que é incerta. Antes de imaginarmos futuros racionais, devemos viver, devemos resgatar a cultura grega, a cultura que se preocupa também com o cuidado de si, se preocupa com a criatividade, se preocupa com questões morais, com a reflexão constante da própria vida. A vida deve deixar de ser apenas econômica, uma história econômica que tem começo, meio e fim, deve entrar para essa perspectiva de que nada é certo. O risco é grande, devemos saber apreciar o risco e essa vida em que dia a dia devemos cuidar de nós mesmos. Bem e mal. Nietzsche, na sua obra,
Genealogia da Moral, na sua obra Para Além do Bem e do Mal, faz algumas reflexões interessantes. O bem e o mal em toda a sociedade, em todas as sociedades, na verdade, é uma construção social, é uma construção que tem localização no espaço e no tempo. Quem era o homem bom para o romano antigo? O homem bom para o romano antigo era o homem que aproveitava, era o nobre que por possuir terras e escravos não trabalhava, vivia ocioso, mas o ócio era um valor bom. O ócio era um valor que dava a esse homem a oportunidade de estudar, de usufruir da vida, de participar de banquetes, reflexões filosóficas. Mas vem o cristianismo e inverte o significado de bom. Aquele que vive no ócio, aquele que não trabalha, aquele que quer apenas usufruir da vida, do vinho, da poesia, da criatividade, esse é o preguiçoso, esse irá para o inferno. Eu tenho então duas palavras que assumem em dois contextos diferentes, Roma Antiga e Idade Média, significados totalmente diferentes. O bom em um lugar é o mal em outro lugar. O nobre em um lugar é aquele que está condenado ao inferno em outro lugar. Daqui a pouco eu gravo a segunda videoaula da série Tópicos Nietzschianos, que terminará eventualmente com uma terceira videoaula por meio de resoluções de exercícios do Nietzsche em vestibulares. Por enquanto, esta foi a primeira videoaula sobre tópicos nietzschianos, sobre Nietzsche. Veremos a segunda, também conceitual, por meio de tópicos. E uma terceira aula virá em seguida com resolução de exercícios de Nietzsche nos vestibulares do Brasil. Muito obrigado, se inscreva no canal, eu vou deixar aqui dois vídeos para que vocês analisem, vejam 2 vídeos de filosofia, 2 vídeos sobre Foucault. Em breve terminaremos a playlist sobre Foucault. Muito obrigado.